Com a palavra a deputada Marta Costa, com a palavra o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada, também que fará uso regimental da tribuna por até 5 minutos. Vou falar da senhora. Vou falar mal da senhora. Vai falar mal da senhora? Por favor. Senhores, senhor presidente, deputado Carlos Gianazzi, senhora deputada Alice Brandão, senhores assessores, funcionários presentes, a todo o público, sejam bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa, aos que nos acompanham pela TV Assembleia, senhores policiais militares aqui presentes também. Eu ouvi atentamente a deputada Alice Brandão, que me antecedeu, e ela falou sobre o problema do abuso sexual nos transportes. Deputada, eu tenho um projeto nessa casa que trata justamente desse assunto, inclusive determinando a instalação de câmeras em todo o transporte público, metrô, trem, ônibus. Esse problema há anos perdura, os homens dentro do coletivo se acovardam e nada fazem, muitas vezes são coniventes com a situação. Esse tipo de abuso sempre foi um absurdo, quanto mais no ano de 2017, com tantas campanhas contra, com tanta lei a respeito, e ainda continua acontecendo. Sabe por que acontece, deputada? Por causa da omissão da lei, por causa da omissão do Estado, por causa da impunibilidade que existe no Estado brasileiro. Então, nós temos que gerir situações, gerir condições para que haja uma diminuição total nesse problema. E uma das propostas é justamente a imagem. Quando a pessoa tem uma câmera vigiando o ambiente, filmando o ambiente, é menor a ação desse tipo de indivíduo. Por quê? Isso funciona para o criminoso também. Quando o criminoso, é um criminoso indivíduo que faz isso, é um criminoso. Quando o criminoso ele quer agir, ele sabe que está sendo filmado, ele se inibe com a ação, porque ele sabe que está sendo localizado, está sendo identificado e sabe que haverá uma repressão, haverá uma punição contra ele. É a mesma coisa desse indivíduo maníaco que age contra as mulheres em coletivos, trem, transporte, metrô, enfim, qualquer coletivo, qualquer transporte público. Quando ele vê e sabe que vai ser identificado, ele vai evitar isso, porque é um covarde, porque é covarde. Então nós temos esse projeto nessa casa, deputado, e conto com o apoio dos deputados aqui, no sentido de fazer prosperar esse projeto. Porque além de evitar esse tipo de situação, também vai evitar furtos e roubos em coletivos, vai garantir, inclusive, a integridade do motorista do ônibus e do cobrador, se houver, mas o motorista, inclusive, terá o seu trabalho endossado pelas imagens. Nós tivemos, um ano passado, um acidente gravíssimo na Mogi Dutra, vários estudantes morreram num acidente de trânsito, que saíram de uma faculdade, o ônibus capotou, todos lembram disso, e houve uma situação terrível, e todos acusaram o motorista. Não sei se ele era culpado ou não, não estou defendendo ou acusando o motorista, de maneira alguma. Mas se nós tivéssemos imagens captadas do interior do ônibus, no caminho, com certeza, ou a absolvição ou culpabilidade do motorista ocorreria. Até para efeito, Deus o livre quando acontece um acidente, até para efeito de pagamento, de indenização para as vítimas. Até para isso é necessário. Então, nosso projeto visa o quê? Cuidar da sociedade, cuidar do cidadão, para que evite problemas, mas caso havendo os problemas, também o cidadão estar amparado nos seus direitos. Então, é um projeto que roda nessa casa, e eu pediria o apoio dos deputados, no sentido de fazê-lo prosperar, para que nós tenhamos um instrumento a mais para combater esse tipo de ilícito, que é o abuso sexual em transportes coletivos. E falamos de acidente também, reportamos ontem aqui um acidente terrível na rodovia que vem do litoral, um acidente terrível, travou toda a rodovia Anchieta Imigrantes. Hoje pela manhã em Jacareí houve um outro acidente terrível, e eu pergunto, aonde estão as concessionárias, deputados? Num acidente desse, não existe transporte aeromédico. As concessionárias não fornecem o transporte aéreo. Essas concessionárias que ganham milhões do cidadão, ganham milhões dos usuários. Nós precisamos de uma CPI nessa casa para investigar essas empresas que só ganham dinheiro do cidadão. Não há apoio aeromédico. Quem faz esse apoio são os helicópteros da Polícia Militar, que não estão para lá, estão para atender o cidadão. Mas o serviço é desviado para atender as rodovias, porque as concessionárias não concedem o transporte aeromédico.
O que se ganha nesses pedágios é um absurdo. Não existe um hospital em beira de rodovia. Esses hospitais não existem. Se há um acidente na rodovia, o cidadão tem que ser socorrido para a cidade mais próxima e muitas vezes usar o hospital municipal e estadual, que já é precário no atendimento do cidadão da cidade. Quando acontece uma catástrofe dessa, a cidade para, todo o serviço médico para, e quem é prejudicado, além dos feridos, a própria cidade é prejudicada. Então nós precisamos exigir postura das concessionárias no transporte aéreo médico, na instalação e inauguração de hospitais e uma rede de segurança rodoviária, de filmagens, de câmeras rodoviárias, porque o número de roubo de carga em estrada é um absurdo também. Compete a essas concessionárias essa parte de fiscalização através de câmeras que está sendo muito mal feita. Então nós temos que chamar a atenção e chamar a responsabilidade as concessionárias das rodovias estaduais, que só querem ganhar dinheiro, mas não estão trazendo retorno ao cidadão e ao usuário. É necessário que essa casa faça uma investigação a respeito disso. Senhora Presidente Leci Brandão, muito obrigado.